Olá, eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre foliculites. Pedro, o que é foliculite? Foliculite é a inflamação do folículo, da unidade folicular. Antes da gente falar sobre tudo isso, vamos entender o que é um folículo. Folículo é uma estrutura da nossa pele que contém a raiz do pelo, que é onde o pelo sai, por onde ele cresce, aquele localzinho onde tem a produção celular, e normalmente os pelos estão associados a uma glândula dentro da nossa pele. Então, se a gente for fazer um corte histológico, se a gente for olhar no microscópio, a gente vai ver que sempre na nossa pele tem um pelinho e uma glândula associada. E por que isso é muito importante? Porque toda essa estrutura, pelo e glândula, pode inflamar. Pode ser uma inflamação por fungo, por uma bactéria, ou às vezes até por um processo não infeccioso, e isso gera aquele múltiplos de bolinhas vermelhas dentro dos folículos que nós chamamos de foliculite, é a inflamação do folículo. Pelo a gente tem em muitos locais do nosso organismo, como por exemplo o couro cabeludo, que é o local onde a gente mais tem unidades foliculares, mas também temos na região do tórax, na região das pernas, e é muito comum que as pessoas procurem o consultório de dermatologia queixando-se de inflamação e vermelhidão nos folículos. O que pode gerar a foliculite? Várias coisas. Em primeiro lugar, alguns processos obstrutivos, como a obstrução, a fricção desses locais onde o pelo cresce. Para o pelo poder crescer, ele precisa de espaço. Quando ele não tem espaço, ele encrava e inflama. Isso acontece muito em pacientes, por exemplo, que usam roupas muito justas, roupas de academia. Às vezes você pode ter obstrução do folículo ali na região das pernas. Existem pacientes que possuem o encravamento natural dos pelos por uma questão anatômica. Pacientes que têm pelos um pouco mais curvos, um pouco mais encaracolados, podem ter inflamação e encravamento dos pelos. Isso acontece muito nas áreas de dobras, como por exemplo na região genital, na região das axilas, na área da barba. Muitos homens se queixam de foliculite da área da barba. Quando a gente fala de foliculite, a gente pensa, na maior parte das vezes, de pelos fora do couro cabeludo. Nós também temos foliculites que acontecem no couro cabeludo. Essas foliculites normalmente são um pouco mais raras, porque são um pouco mais específicas de doenças próprias do couro cabeludo, como algumas foliculites autoimunes. O que significa isso? Que isso não é provocado por uma bactéria, por um vírus ou por um fungo. Significa que o seu organismo vai lá e destrói o folículo no couro cabeludo. É muito comum em pacientes que têm uma afrodescendência, pacientes que têm fototipos de pele mais altos, e isso gera cicatrizes, isso gera uma destruição do couro cabeludo, como por exemplo a foliculite dissecante e a foliculite decalvante, que será tema de próximos programas aqui no Saúde que Interessa. O mais importante é que quando a gente tem uma foliculite, a gente precisa entender o que está causando essa inflamação. Como que a gente vai tratar essa foliculite? Bom, o tratamento depende muito da causa. Muitas foliculites elas têm apresentação como pústulas, ou seja, como bolinhas de pus. E isso leva a gente a acreditar que normalmente são processos mais infecciosos. Existem, obviamente, bolinhas de pus que não são provocadas por infecção, mas também são casos um pouco menos comuns. Antibióticos. Antibióticos são extremamente comuns no tratamento dos diversos tipos de foliculite. É importante que você não se automedique, que procure a avaliação de um médico dermatologista, mas quando nós falamos de antibiótico, a gente já está falando do tratamento de uma inflamação pré-existente. Nós podemos prevenir as foliculites. Como que a gente pode prevenir esse tipo de processo? Retirando o pelo daquela região. Hoje em dia, um dos tratamentos mais eficientes que nós temos para evitar as foliculites são as epilações a laser, ou seja, utilizar uma energia de laser para retirar aquele folículo, principalmente áreas da barba, áreas da virilha, que são áreas muito sensíveis e que geram processos inflamatórios muito grandes. Às vezes um pequeno pelinho encravado pode gerar um grande abscesso, que é uma grande coleção de pus, e gerar um processo infeccioso muito grave. Algumas pessoas não podem realizar lasers por questões de sensibilidade de pele. Existem produtos tópicos, existem substâncias anti-inflamatórias e antibacterianas que podem ser utilizadas para o tratamento das foliculites. Uma coisa muito importante,
Cuidado com os objetos de barbear, sempre muito limpos, lâminas de barbear descartáveis, nunca utilize lâminas de outras pessoas e mantenha sempre uma asepsia muito boa do local da pele antes da realização de qualquer tipo de higiene, seja por barba, seja higiene íntima ou qualquer outro tipo de laminação. Fico à sua disposição. Até a próxima.